eu sou a Giza Santos e como eu prometi para vocês, eu trouxe mais uma aula dos nossos vídeos, daquela série de passo a passo. Hoje nós iremos pintar uma orelhinha de um bebê. Então eu já peço que deixe o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e vamos ao vídeo. Bom, primeiro vamos entender o desenho. Fiz dois desenhos aqui de orelhas. Aqui ela está de perfil, como se o rosto está, de perfil mesmo. E aqui o rosto quando ele está de lado, então a orelha aparece assim, mais com menos detalhe interno. Então o que nós vamos fazer? Com esse primeiro esboço, que é o nosso primeiro desenho, eu vou dar profundidade. Profundidade e também iluminar as partes que vão ser mais destacadas, tá? E isso nós vamos fazer com as tintas, Então, para vocês entenderem, eu vou deixar esse risco para vocês também, porque na pintura, qualquer pintura que vocês forem fazer, vai poder aplicar e fazer seguindo a mesma técnica, não tem segredo. Estou aproveitando o mesmo tricoline que eu trago aqui as aulas toda semana, falando então de cada parte, para vocês então aprenderem a pintar mais detalhadamente, mais passo a passo, de acordo com as dúvidas que tem tido aqui, tá? Pessoas me perguntando como fazer, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Então eu preenchi toda a orelha, esse espaço, imaginando aqui um rosto de lado, Totalmente de perfil. Então o que acontece? Eu sobressaí aqui um pouquinho com a tinta amarelo pele, Nós estamos usando aqui as tintas Acrylex e então eu preenchi totalmente. Vamos agora dar profundidade e para isso eu vou utilizar aqui esse marrom mais claro, que foi uma mistura que eu fiz de amarelo pele com marrom, podendo também ser o chocolate, marrom café, tá bom? Que é uma cor um pouco mais clara para dar a primeira profundidade. Então eu pego um pouquinho de tinta na ponta do meu pincel, estou utilizando aqui os pincéis, esse é o 815 número 2, que é o menor, e também usei o número 6. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês saberem as cores certinhas e os pincéis que foram utilizados. Então peguei um pouquinho aqui na ponta do pincel. Eu começo fazendo primeiro nessa parte interna, já passo a tinta, tiro o excesso da tinta do pincel e já vou misturando, esfumando aqui dentro. Gente, treine em tecidos, tá? Assim como eu estou fazendo, para quando vocês forem pintar um desenho completo, vocês não terem dúvidas, Eu tô falando mais para iniciante, tá, gente? Porque quem já tem experiência vai saber fazer todos esses detalhes. Então, eu sempre gosto de deixar o risco aqui do meu lado para eu ir vendo os detalhes e colocando ao mesmo tempo a tinta. Agora eu pego um pouquinho mais nesse mesmo tom, esse mesmo marrom, e faço isso aqui. Deixo sempre próximo do risco mais escuro. Limpo o excesso da tinta e já esfumo. Esfumar nada mais é do que fazer esse movimento em circular e deixar a tinta bem misturada uma com a outra. Para fazer isso aqui, a tinta de baixo, que é a tinta de base, ela tem que estar úmida, tá? Não tente fazer com a tinta seca, porque sendo assim não vai ficar um efeito que vocês gostariam. Não vai dar certo, tá? Da mesma forma eu faço desse lado. Com esse risco que eu vou deixar para vocês lá no meu Instagram Maravilhas de Baby, vocês vão poder ir seguindo o meu passo a passo, vai parando o vídeo, fazendo bem devagar, você vai conseguir fazer esse efeito. Vou pegar aqui um pouquinho mais e fazer desse lado. Veja que eu faço aos poucos. Na medida que eu vou colocando a tinta, eu vou espalhando essa tinta, como eu disse anteriormente. Limpo sempre o excesso da tinta no pincel, do pincel no tecido que eu tenho aqui do lado. Aqui eu vou completando. E vou fazendo assim com a mão bem suave, bem leve.
Deixo aqui também do lado a tinta amarelo pele, porque às vezes eu vou precisar de colocar um pouquinho onde eu escureci para mais. Então eu volto, passando um pouquinho mais. Eu tenho percebido, pessoal, que tem muita gente que está gostando mesmo, tá? Dessa forma, estão elogiando bastante. Eu agradeço muito o elogio de vocês. Quem está chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E não se esqueçam de se inscrever aí no canal, tá? Eu gosto de saber da opinião de vocês para eu trazer conteúdo de valor, conteúdo que vai realmente ajudar vocês. Então, vão me falando, né, para eu poder saber o que mais eu posso trazer aqui para o canal, tá? Quais são as dúvidas, as sugestões, são todas anotadas e se transformam em vídeos, tá bom? Aqui eu estou passando um pouquinho, observaram que eu passei um pouquinho mais de amarelo pele, por quê? Porque ele estava seco, tá? Tá secando muito rápido, então eu vou passando o amarelo pele e ao mesmo tempo eu passo um pouquinho aqui de marrom mais clarinho. Só, gente, que aqui por baixo, não é que nós estamos imaginando que aqui é um pescoço, bem assim do lado do rosto, eu vou fazer uma sombra, tá? Porque quando você for pintar um desenho completo, você vai ter que fazer uma sombra, né? Abaixo. Eu sei que nos riscos de bebês, né, nos desenhos assim pra gente pintar, não tem uma orelha tão detalhada, geralmente é só uma pontinha de orelha, aparece mais de lado, mas eu quero que vocês aprendam a fazer uma orelha de verdade, tá? Que depois vocês vão achar a outra muito mais fácil, porque essa aqui, ela é mais detalhada, mas não é que é difícil, tá? Vocês conseguem. Aqui eu vou deixar minha mão de lado para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Pego um pouquinho só na ponta do pincel com a cor pele e faço aqui a pontinha da orelha, eu quero deixar um pouquinho mais clara, tá? Para destacar aqui. Isso, dessa forma. Gente, eu vou pegar um pouquinho agora com esse marrom mais clarinho, né? Que é o que eu estou usando até agora. Tiro o excesso da tinta, bato ele ali no pratinho. Pego um pouquinho só de amarelo pele junto. E vou fazer isso aqui, gente, olha, nesse movimento da orelha, seguindo aqui o movimento. Porque eu quero escurecer aqui um pouquinho também. Na parte da própria aba da orelha, sabe essa abinha aqui em cima? Pois é, eu quero deixar ela um pouquinho mais escura. Certo? Agora, pessoal, pega um pouquinho mais, esse mais claro, né, que é o amarelo pele, e ainda esfuma aqui nessa parte interna. Porque reparem que dentro da nossa orelha, essa parte ela fica mais clarinha, não é mesmo? Onde é a cartilagem, né? Muito bem. Vou fazer ainda uma sombra bem de leve. Aqui como se fosse por fora da orelha, tá? Vocês observem que é aqui por fora. Tô colocando a mão de lado assim para vocês verem. Onde já tá pegando aqui no rosto, né? No rosto, na lateral do rosto. Pronto. Vamos pro próximo passo dessa orelha. Então, eu vou pegar um pouquinho do meu diluente, da Acrylex mesmo, tá? Eu gosto do diluente porque ele é mais... Ele é um pouco menos denso do que o nosso clareador, que também é muito bom. Eu passo assim um pouquinho aqui nessas partes internas, dou umas batidinhas, porque eu quero escurecer um pouquinho mais, só que já está bem seco, tá? Eu faço dessa forma. Vou com o pincel agora menor, com marrom puro e um pouquinho assim na ponta do pincel. Eu vou escurecer, passar bem por cima de onde eu já tinha feito, para dar um pouco mais de profundidade e ficar um pouco mais realista, tá? Eu vou fazer isso aqui, olha. Deixa eu virar bem aqui para vocês verem como eu faço. Se vocês tiverem o pincel número 0, melhor ainda, tá? Um menorzinho. Aqui eu já tenho uma certa habilidade, né? Uma habilidade para usar um pincel maior. Então eu continuei com o pincel número 2 mesmo, tá?
aqui e desse lado da mesma forma. Reparem, gente, que eu não coloco marrom e escureço em todas as partes, não. Tem as partes específicas, tá? Aqui eu posso até acrescentar um pouquinho aqui. Orelha também, gente, cada um tem um formato, né? É único, né? Um desenho único. Aqui, o que eu estou ensinando é a técnica de pintar a orelha, mas qualquer risco que vocês fizerem e vocês vão conseguir aí a fazer a pintura. O importante é isso, tá? Aqui eu vou aproximar um pouquinho mais. Da mesma forma aqui, como se fosse uma sombra. Essa sombra ela existe, tá? É só seguir o que eu estou fazendo assim, tá bom, gente? Eu não deixei preso o meu tecido, ele tá escorregando, mas eu vou... Vocês prendam aí, tá? Geralmente, quando eu estou fazendo assim em tecido cortado, igual esse tricoline, eu coloco nas beiradinhas fita crepe, tá? Fita adesiva para prender ele. Agora eu vou passar um pouquinho mais de sombra que eu reparei que falta aqui, nessa outra dobra da orelha. Então eu faço esse movimento seguindo o risco arredondado, tá bom? Pego o pincel sem tinta, já esfumo assim. Agora um pouquinho mais de tinta na pontinha do pincel e vou aumentar aqui um pouquinho essa curva, que eu acho que também que pode fazer assim, tá? Eu vou tudo bem discreto, bem aos poucos, mas o risco vai estar bem certinho para vocês pegarem e fazerem, tá? Para finalizarmos, eu vou fazer em algumas partes um contorno, tá? Pincel de contorno, também vou deixar um número aí para vocês. Como eu disse, eu vou seguindo aqui o risco, tá? Que tá aqui do lado, para eu poder não errar. Como aqui ainda está úmido, eu vou retirar esse risco, que ele é um pouquinho mais abaixo. Deixa a tinta marrom um pouco mais diluída, tá, gente?
sempre com a mão bem leve, gente. É muito importante isso. Eu vou fazer um contorno bem fino aqui por fora também, só para destacar, tá? Mas tudo isso vai depender do desenho que vocês vão fazer, no caso na pintura completa, porque é como se o cabelo viesse atrás, então não vai fazer diferença. Fiz bem leve mesmo para vocês entenderem aí, tá? Como que ficou a nossa orelha. Essa, né, de perfil. Basicamente assim, tá? Bem legal, né, pessoal? Então, gente, eu não mostrei aqui como eu fiz esse primeiro passo, que é só preencher, que é tão fácil. Eu já fiz isso várias vezes com os outros desenhos, então é só seguir, tá? Só preencher mesmo, com o amarelo pele. Gente, eu estou apresentando essa proposta, né, diferente de vídeo, porque como eu disse antes, eu estou percebendo o quanto que as pessoas estão gostando de tudo isso, né? Dessas aulas assim um pouco diferentes, por partes, tá? Então eu estou trazendo aqui para atender mesmo os pedidos. E eu também estou assim muito grata pelos comentários, tá? Continuem mesmo falando comigo, tanto nas redes sociais, né? No Instagram, no direct. Então é muito importante eu saber como vocês estão reagindo diante de cada vídeo que eu libero aqui toda semana. Gente, aqui eu estou fazendo o mesmo processo. Primeiro coloquei, agora eu estou fazendo a sombra, né? Primeiro foi a base com amarelo pele, agora sombra com esse marrom mais claro. Sigo aqui o meu risco para eu saber onde vai a sombra. Sombra é sempre na parte interna, tudo que está por baixo. Aqui eu passo o pincel sujo, mas aqui eu deixo ele um pouco mais forte, porque aqui é por baixo da orelha, né? Aqui também segue um pedacinho da parte de trás. Lavo o meu pincel, é importante, porque se eu continuar passando eu vou borrar minha pintura, vou escurecer para mais. Então agora eu passo o pincel sem tinta nenhuma, só no movimento circular, para misturar essas cores que eu coloquei, tá? Passo um pouquinho mais aqui de amarelo pele. Para deixar bem mais claro. O efeito tá ficando excelente. Pego um pouco mais da cor da sombra e vou passar aqui bem nesse trechinho que é atrás também, dessa dobradura aqui da orelha. Aproveito e faço a mesma coisa aqui. Limpo o meu pincel e continuo esfumando, ou seja, espalhando e misturando, tá? Assim. Com o meu pincel, assim, até que eu vou pegar um pouquinho mais, se ele estiver já sujo, melhor. Tiro o excesso e faço isso aqui, olha. Esse movimento aqui seguindo o desenho. Somente, eu quero que suja
com essa cor mais escura. Eu não quero que fique mais escuro, tá? Da mesma forma aqui na ponta. Agora nós vamos trabalhar com a segunda sombra, que é o mais escurinho aqui, o marrom. Nem lavei o pincel, tá? Vou colocar aqui, olha, nessa parte de cima, ela é um pouco mais escura. Já está seco, vou colocar um pouquinho de esse diluente. Uma gotinha aqui no meu pratinho e já pego dessa forma e já vou passar aqui, porque eu sei que vai ficar mais fácil para eu colocar o marrom. Da mesma forma que fizemos da outra, tá? Do outro lado ali. Mesmo pessoal, que tem muita gente, né, muitas artesãs excelentes que ensinam, que são ótimas professoras, ensinam muito bem. Mesmo assim, eu vejo, mesmo no meu canal, pessoas ainda que têm muita dúvida, muitas dúvidas mesmo de como pintar esses detalhes, sabe? Acha que é difícil, desanima com a pintura, porque eu não vou conseguir fazer essas partes mais detalhadas. Não, gente, não façam isso não. Por isso eu trouxe esse estilo de vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Eu tenho certeza disso, tá? Por que eu estou falando isso? Por causa de provas, tá? Outras pessoas já estão me falando que agora sim, agora eu consigo. Gente, eu estou muito feliz por estar passando mesmo o que eu gostaria. O meu objetivo era esse, de passar uma forma mais simples e prática, tá? Porque não adianta fazer uns riscos muito complexos, trazer aqui para vocês uns desenhos muito difíceis, mas tiverem aquela dúvida ou desanimarem porque não conseguiu finalizar. Não, não é isso. Eu quero que vocês consigam, tá bom? É com muita dedicação, muito carinho que eu preparo os desenhos, eu estudo antes de trazer para cá as formas, os riscos mais corretos, tá? Aqui eu vou completando esses risquinhos, tudo com marrom, tá? E fazendo um contorno bem leve.
Então, pessoal, estamos quase finalizando mais uma aulinha de hoje, mais um passo a passo. Eu quero muito que vocês estejam aqui, tá? Na próxima aula, em breve, com mais um vídeo explicativo, tá bom? Um vídeo mais detalhados. Espero que vocês peguem aí o tecido, sem medo, comecem já a fazer a pintura. Comentem aqui também, deixem nos comentários se vocês fizeram, o que vocês acharam, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.